Mas este livro, que é uma história que a princípio parece bastante trágica, ele está aí logo depois do livro dos Juízes, e ele é a ponte entre o tempo dos juízes e o período dos reis que vem logo a seguir. Nós lemos no livro de Juízes que naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem achava melhor fazer, e é um tempo assim meio complicado, e o Espírito Santo ordenou de tal forma que esse livro fizesse essa transição para lembrar que Deus continua agindo mesmo nos tempos difíceis. O livro de Ruth é um livro de uma história de fidelidade, de restauração, de esperança que se renova, da ação de Deus no meio dos erros e tropeços humanos. E, portanto, vale a pena aprendermos com este livro. A palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para nossa edificação. E é por isso, amados, que nós somos crentes da Bíblia como um todo. Nós somos cristãos evangélicos do Antigo e do Novo Testamento, compreendendo que o Novo Testamento é o cumprimento precioso de tudo aquilo que o Senhor nosso Deus determinou como o Senhor da história. Mas eu gostaria de abordar nessa noite, com uma certa rapidez, mais resumidamente, um aspecto que mostra algo que acontece na vida dessa mulher chamada Noemi. Ela e seu esposo Elimeleque tomam a decisão de deixar a terra de Israel e vão para uma terra estrangeira, para Moabe, levam seus 2 filhos Malom e Quilion, e lá eles vivem 10 anos, os rapazes se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, e depois Elimeleque, o pai, morre, e os 2 filhos morrem também, e de repente nós temos 3 viúvas, sendo que Noemi, que é do povo de Deus, está numa terra estrangeira, e vivendo um momento de dilemas e lutas da família, tempos de crise. O livro dos Juízes começa dizendo, e é bom que você abra a palavra e acompanhe aí, que nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. Houve fome na terra. É um momento onde eles precisam de tomar uma decisão. É um tempo de êxodo. Saem e vão para a terra de Moabe. Lá o marido morre, e então nós encontramos essas mulheres aí meio que perdidas, sem ter realmente que rumo tomar. Isso tem a ver, e é bom sempre nós irmos fazendo uma aplicação no nosso tempo e na nossa vida, com muitas histórias, que quem sabe você conhece e sabe da sua própria família. Histórias de decisões de sair, de ir para outro lugar, de buscar resolver a situação que está acontecendo conforme a nossa própria decisão, a nossa própria inclinação. Mas nós temos alguns aprendizados aqui, e são estes, ou pelo menos 4 deles, que eu gostaria de mencionar nessa noite, conforme o Senhor conduziu o nosso estudo desse texto precioso. Mas antes disso, vamos fazer pelo menos uma leitura aí no primeiro capítulo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Leia comigo o verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras,
e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada um de vocês, voltai para a casa de sua mãe, e o Senhor use com vocês de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas porém choraram, de que maneira? Em alta voz. E disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês esperá-los iam, até que viessem a ser grandes? Deixariam de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Leia comigo, 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. O que diz essa última frase? Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta. Vai após tua cunhada. Olha ela lá, já está indo, voltando para os seus deuses. Vamos ler juntos, gente. Esse texto é muito bonito. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe prover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Mantém sua Bíblia aberta nesse livro precioso. Queria pedir que você ficasse de pé mais uma vez. Pega aí o restinho de força, viu? E fica de pé. E que você orasse pedindo a Deus por uma palavra para a sua vida, para o seu coração, mas por uma palavra para o seu irmão, para a sua irmã, para a pessoa que está aqui e para todo aquele, toda aquela que busca encontrar o alimento, a direção e o conforto na palavra de Deus. Ore mesmo, ore com fé, ore com confiança. Clama ao Senhor. Nós nos prostramos mais uma vez diante de Ti, ó Pai, e agradecemos essa noite de festa tão preciosa. Ainda temos uns minutinhos para ouvir Tua palavra, que ela fale ao nosso coração. Tu és o autor, o dono da palavra, e só o Senhor pode trazê-la pela mediação e poder do Teu Espírito Santo. E o Senhor já disse na Tua palavra que ela não volta vazia, mas cumpre todo o Teu propósito. Isso nos anima e nos encoraja, Senhor. Bendito seja o Senhor, no nome de Jesus. O povo diz, amém. Primeira lição: dê testemunho de quem é o seu Deus. Você pode repetir comigo? Dê testemunho de quem é o seu Deus. O que levou essa mulher moabita, estrangeira, chamada Ruth, a falar essa palavra tão tremenda? Onde tu fores, eu irei também. Onde tu pousares, pousarei eu. Teu povo é meu povo e teu Deus é o meu Deus. É porque, penso eu, que apesar de todas as coisas tristes que aconteceram na vida de Noemi, ela nunca deixou de falar
para as suas noras a respeito do Deus de Israel. Ela estava numa terra estranha, uma terra de ídolos. Ela estava num lugar onde era um ambiente hostil a falar de Yahvé, Deus de Israel. Mas ela deu testemunho de quem era seu Deus. Lá no capítulo 1, versículo 6, nós encontramos esta mulher dizendo, o texto diz que ela se dispôs com as suas noras, porquanto nesta, ou seja, na terra de Moabe, ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, na terra estrangeira. O cristão precisa viver nessa realidade de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você pode estar numa terra estranha, você pode estar num lugar onde tudo em volta é hostil à sua fé, mas você precisa, na graça de Jesus, dar testemunho de quem é o seu Deus. Como é, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, que você tem reagido às circunstâncias e ao discurso dos ímpios? No trabalho, na escola, na faculdade, sempre vamos encontrar aqueles descritos no Salmo 1, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Noemi com certeza tinha tudo isso lá na terra de Moabe, mas ela ouviu falar que Deus se lembrou do seu povo. E ela, apesar de estar ali, ela não se tornou uma moabita, adoradora dos ídolos daquele lugar, mas ela se lembrou do seu Deus. Segunda verdade, tome decisões com coragem e fé. Diga, tome decisões com coragem e fé. O texto nos diz, no versículo 6, que então ela se dispôs. O que é isso? Ela tomou uma atitude, ela se dispôs, ela tomou aquela decisão de dizer, eu vou voltar para a minha terra. Ela compreendeu que era um tempo de Deus. Ela estava sabendo que agora chegou um momento de alguma coisa nova acontecer na sua vida, apesar de tudo que havia passado. Lá no capítulo 2, versículo 2, Noemi fala com Ruth para ir. Ruth pediu a ela para ir buscar espigas no campo. Ela diz, vai minha filha. Ela toma as decisões no momento que tem sido tomada. No capítulo 3, versículo 1 a 4, você vai ver que ela diz para a sua nora, minha filha, eu vou buscar para você um marido, para que você seja feliz. Ela toma decisões, porque apesar de tudo pelo que ela passou, ela ainda sabe que Deus age e que Deus é Senhor. Meu querido, minha querida, ouvinte da palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, o Espírito Santo nos diz que pela fé em Cristo, nós nascemos de novo para uma viva esperança. Aleluia! Viva esperança! A esperança cristã, a esperança que nos é infundida pelo poder do Espírito na palavra de Deus, muda a nossa vida. Restaura a nossa vida, mas nós precisamos tomar a decisão. Quanto aos lugares, aos desafios, aos propósitos, aos planos que Deus coloca no nosso coração. Eu tenho ouvido de pastores, de palestrantes, a respeito de que tem notado, principalmente a juventude do nosso tempo, um tanto em cima do muro,
um tanto medrosa com relação a determinados desafios. Eu sei que isso não é uma verdade universal. Temos muitos jovens, meninos e meninas, homens e mulheres em Cristo que têm tido essa ousadia de fé, de avançar, de fazer um curso, de se graduar, de se especializar em alguma coisa e procurar fazer o melhor possível, de decidir, inclusive, decidir se casar. Esse negócio de menino e menina com 40, 50 anos quer ficar na casa da mãe? Uai, não é? Precisa tomar uma decisão, mas precisa ser uma decisão certa, uma decisão guiada pelo princípio da palavra de Deus, uma decisão em que se busca a direção do Senhor para essas escolhas tão importantes da nossa vida. Noemi se dispôs e saiu da terra estrangeira e voltou para a terra de Israel, para Belém, Efrata. Terceira lição que aprendemos aqui: abra os olhos para os sinais do que Deus está fazendo. Diga, abra os olhos para os sinais do que Deus está fazendo. De novo, versículo 6. Porquanto ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Ela poderia ter escutado essa notícia lá e simplesmente ter se acomodado. Mas ela abriu os seus olhos e pensou, se o Senhor está agindo, eu vou confiar que Ele está começando a mudar a minha história, dentro do seu plano precioso. No versículo 18 do capítulo 1, quando a outra nora, Orfa, decide ir embora, Noemi deixou de insistir com ela. Eu vejo aqui um sinal de que ela compreendeu que uma deveria voltar e a outra não. Que era um propósito de Deus também na sua vida. Ela deixou de insistir. Nós precisamos ter muito cuidado pela a nossa impaciência. A impaciência e insistência que faz parte do modus vivendi, da filosofia de vida do tempo que nós vivemos. A insistência de que as coisas têm que ser do nosso jeito. Aquela atitude em que temos uma mente fechada para o novo que Deus está fazendo. Nós precisamos ser pessoas que buscam a Deus, oram pelos planos e projetos, pela família, pela caminhada, pela empresa, pelo negócio que Deus te deu, mas também fiquem atentos àqueles sinais que Deus traz para nós. Tem uma palavra aqui, no capítulo 2, versículo 3, agora já lá em Belém, quando Ruth vai buscar as espigas que caíam no campo, que era uma lei em Israel, de deixar para os pobres, os que não tinham colheita, vinham colhendo o que sobejava no campo. Mas diz o texto aqui, no versículo 3, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, e está escrito assim, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, e Boaz era da família de Elimeleque. Por casualidade. Eu penso que essa palavra foi colocada aqui justamente para nós pensarmos que na verdade não foi casualidade, Deus estava nesse negócio. Ruth saiu e tinha vários campos que ela podia ir buscar espigas, mas ela entrou justamente no campo. Cuidado de atribuir as coisas que Deus faz a uma casualidade. Ainda hoje eu escutei da minha querida tia Graça, ela dizendo, eu não gosto quando a gente ora por uma causa, pede a Deus, Deus realiza a obra e de repente alguém comenta assim, foi porque na verdade isso aí o próprio corpo resolveu, ou isso aí foi isso, aquilo outro. Não, gente, foi Deus. Até porque, como eu
gosto sempre de dizer, toda cura é cura divina. Ele usou o médico, ele usou o cirurgião, ele usou o equipamento, ele usou o remédio, ele usou a anestesia, amém, porque tudo pertence a ele. E o crente sabe que pode confiar. No capítulo 2, versículo 19, nós encontramos uma outra palavra, quando Noemi pergunta a Ruth, como é que foi? Onde você colheu hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Noemi já está dizendo, olha, bendito seja aquele, foi Deus, o Senhor está nisso. Ele agiu com você com benevolência, diga benevolência. O que é isso? Bondade, disposição favorável para com alguém. Nós precisamos compreender esse conceito de benevolência, que vem do Senhor, para que também nós sejamos benevolentes para com os outros. Eu não me esqueço, de vez em quando isso me vem à mente, lá nos anos 60, quando chegamos em Montes Claros, fugindo da impossibilidade de sobreviver lá em Almenara, no Vale de Quitionha, onde meu pai não achava mais trabalho. E chegando aqui, e estando ali na primeira igreja presbiteriana, e chegou um momento em que nós não tínhamos mais onde morar, e não havia recurso para pagar um aluguel. E um senhor que era ligado à igreja, e eu vou dizer o nome, Coriolano Guedes, esse senhor colocou à nossa disposição um terreno que ele havia comprado lá no bairro Roxo Verde. Tinha um barracão e era uma chácara. Meu Deus, que benevolência de Deus. Aquelas mangas espadas e aquela manga rosa era a melhor do mundo. E aquilo foi uma bênção para a nossa vida, todos pequenos. Minha mãe lutando e trabalhando, sendo professora na escola pública do governo de Minas Gerais, que atrasava o salário 5 meses, naquela época. Você hoje nem acredita nisso, não é verdade? Que isso possa acontecer. O Senhor usou de benevolência, Deus usou Boaz para trazer benevolência na vida de Ruth. Abra os olhos para o que Deus está fazendo, para o trabalho, para a oportunidade que Ele está te dando. Deus utiliza todos os recursos. Vivemos hoje num tempo que quem quiser estudar pode fazer qualquer curso que quiser. Sempre vai encontrar uma forma, um jeito, uma alternativa. Vivemos em um tempo em que, de alguma maneira, mesmo no meio de todas as crises, nós podemos ver sinais da graça de Deus. Você está aqui nessa noite, querido, querida, é benevolência de Deus. Porque se não fosse o Senhor, onde eu estaria? Onde você estaria? No meio do caminho dos ímpios, do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, gastando a sua vida na prostituição, na bebida e na devassidão. Abra os olhos, porque o sinal da graça está presente. Marido incrédulo, que ainda tem uma esposa crente, que tolera viver com ele, suportar sua bebedeira e ora por ele. Filho que está extraviado, desviado, mas ainda tem uma mãe que ora, que aconselha, que chama. Abra os olhos, enquanto é tempo, porque o Senhor, por misericórdia, continua usando da sua benevolência para com até 1000 gerações daqueles que o amam. Em quarto e último lugar, viva o milagre da restauração de Deus. Diga, viva o milagre da restauração de Deus. Vai para o capítulo 4, ouça a palavra, ouça o Espírito. 4:14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador.
e seja afamado em Israel o nome deste. Que contraste do que essas mulheres estão falando e do que elas falaram lá no capítulo 1, versículo 19, que Noemi chegou na cidade e todo mundo passava na rua e via aquela mulher alquebrada, passando ali e falavam, essa aí não é Noemi? Será que é ela? Quando a gente vê alguém, né, e acha que conheceu, mas está na dúvida, alguém assim tão alquebrado, né? Eu costumo brincar com a Ruth, que quando a gente encontra pessoas que a gente não vê há muito tempo, né? E a gente diz assim, mas ele está velhinho. E eles olham para nós e falam, mas ele está velhinho, não é? E a gente troca as amabilidades. Mas as mulheres agora dizem, o Senhor abençoou essa mulher e deu para ela um neto. Versículo 15. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama. E aqui é um outro sermão à parte da fidelidade dessa nora. O deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Consolador da tua velhice. Mas o versículo 16 diz que Noemi tomou o menino e o colocou no regaço, no braço, no colo. E diz o texto aqui que entrou a cuidar dele. Alguns tradutores dizem que no hebraico original dá uma ideia de que esse menino ficou aos cuidados da avó. O texto não continua contando toda a história dos outros filhos que nasceram, mas ela sentiu uma alegria tremenda. Alguém que havia dito muitas vezes, o Senhor me desamparou, o Senhor me fez amarga, porque na verdade o nome Noemi significa amável, e Noemi diz, eu agora me chamo Mara, amargoso, e eu acho tão tremendo porque Noemi, mesmo no sofrimento, na perda, ela diz, foi o Senhor, foi o Senhor. Aqui eu vejo uma lição tremenda para nós. Nossas dores, nossas perdas, e tantas vezes nós lamentamos e choramos, e não tem nenhum problema nisso, somos humanos, mas nós precisamos passar da fase do luto para compreender que é o Senhor, o dono da vida. E ela toma esse netinho no colo. Viva o milagre da restauração de Deus, ter agora um netinho para cuidar, alegremente. Eu ouço algumas coisas de vez em quando. Vó que diz assim, não traz esses meninos para cá não. Sabe? Pais, por favor, papais e mamães, não impeçam os netos de viver com os avós. Isso é graça de Deus. Isso é bênção de Deus. Nós precisamos compreender que o desfrutar da vida em família, de tomar nos braços as gerações que vão chegando, de se alegrar no Senhor, de poder cuidar deles e abençoá-los, é graça de Deus. Será que Noemi, ao tomar esse menino nos braços, qual era o nome do menino, gente? Obed. Sabe o que significa Obed? Adorador. E ela toma esse menino nos braços, mas enquanto ela está cuidando desse menino, trocando a fralda, será que ela sabia que ela estava segurando nos braços nada menos do que o avô de Davi, o rei de Israel que viria depois? É o avô de Davi. E lá na genealogia de Mateus capítulo 1, você vai ver a lista, Boaz, Ruth, Obed, Jessé e o rei Davi. Que coisa tremenda Deus faz. Esta mulher, quando estava lá em Moabe, será que ela pensou, ao chorar tanto a perda do seu marido e dos seus filhos, que ela veria ainda, não numa terra estranha, mas na terra do Senhor, um que era da sua geração,
o resgate da propriedade de Elimeleque, o resgate de Ruth por Boaz, que se casa com ela, também é assunto para uma outra mensagem, tem muita coisa aqui. Mas esta mulher desfruta dessa restauração de Deus, não em Moabe, mas em Belém Efrata, e Belém é casa do pão. E Deus continua tendo um projeto e um propósito na nossa vida. Um comentarista disse assim: os moabitas não deveriam entrar para a congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração. Deuteronômio 23:3. Mas o pequeno livro de Ruth se encerra com uma genealogia de 10 gerações, que chega ao seu ápice com Davi. Jamais subestime a graça de Deus. Justamente depois da 10ª geração, vem alguém, um estrangeiro. Mas, amados e amadas, a palavra tremenda aqui é resgatar. E Boaz é também um tipo de Cristo no Novo Testamento. Ele faz o resgate dessa mulher viúva. É uma história bonita. Desafio você a ler, quem sabe hoje ainda, ao invés de chegar em casa e ligar a televisão, ou quem sabe amanhã, né? Em algum momento, ler toda a história. É curtinha, mas é muito preciosa. Leia pedindo a Deus para falar ao seu coração e trazer à memória essas considerações aqui. Ele é o resgatador dessas vidas. Ele é o instrumento usado por Deus para que Noemi tenha restituída a sua possibilidade de alegria. Mas ele aponta para o que está em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A história do resgate, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é a história do Deus que nos ama. E como diz o apóstolo pelo Espírito Santo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem. Há sempre possibilidades novas e restauradoras na nossa vida, desde que nós entendamos que o resgate básico que todo ser humano precisa é encontrar em Jesus Cristo o perdão dos pecados, a remissão dos pecados e saber que Ele nos recebe e nos coloca na família de Deus. Assim como Obed entra em uma família e passa agora a estar dentro do plano divino, lá mais à frente, de escolher naquela casa um rei segundo o seu coração. Nós somos o povo que Deus libertou.